Olá, pessoal. Então, continuamos nesta figura na qual encerramos o vídeo anterior. E hoje vamos conversar um pouco sobre a circulação sanguínea. Parece redundância, né? A gente falar em circulação sanguínea, porque circulação logo nos remete à circulação sanguínea, mas é importante vocês lembrarem que, além da circulação sanguínea, nós também temos a circulação linfática. Tá? Então, por isso eu falo em circulação sanguínea. Tá? Vocês estão vendo aí algo que possivelmente já viram em anatomia, mas se ainda não viram, vão ver. O quê? É importante que vocês estão vendo essa figura está mostrando para vocês todo o fluxo sanguíneo no nosso corpo. E quando a gente pensa na circulação sanguínea, é importante a gente lembrar que, para fins didáticos, né, para melhor entender o fluxo sanguíneo e a função da circulação sanguínea, é importante a gente lembrar que nós possuímos a circulação sistêmica. Deixa eu pegar minha caneta aqui. A circulação sistêmica, ou grande circulação, e também a circulação pulmonar, ou pequena circulação. A circulação sistêmica é aquela cuja função, né, representada aqui, ó, é aquela, então, cuja função é de levar oxigênio e nutrientes aos tecidos, certo? E captar, ou seja, aos tecidos eu me refiro a todo o corpo, por isso que está desenhado aqui um corpo humano, né, representado aqui, ou seja, a circulação sistêmica, a função é que o sangue leve oxigênio e outros nutrientes para todas as células do nosso organismo, absolutamente todas as células. Nós não possuímos uma célula sequer que não necessite aporte sanguíneo adequado, porque é o sangue a fonte de nutrientes, de combustível para as nossas células. Tá? Eu já disse para vocês que algumas células do nosso corpo, ou a maioria das nossas células do nosso corpo, quando passam por um processo que a gente chama de hipóxia, ou pelo processo de anóxia. Hipóxia é pouco aporte de oxigênio e anóxia é ausência do aporte de oxigênio, significa que pouco sangue ou menos sangue do que deveria está chegando a estas células, a este tecido, ou nada de sangue está chegando a esta célula ou a esses tecidos, né? Estas células entram em sofrimento. E depois de um determinado tempo, que pode ser mais curto ou mais longo, dependendo do tipo de célula, essas células morrem, certo? Essas células morrem. Então, se a gente pensar, por exemplo, nas células da pele, né? Algumas células da nossa pele, e, enfim, em diferentes partes do nosso corpo, quando sofrem hipóxia ou anóxia, depois de algumas horas ou dias, elas tendem a morrer. E aí é aquela morte celular não programada, né? Ou seja, o processo de necrose, certo? Na maior parte dos tecidos, isso é sem dúvida um problema, mas a maioria das nossas células, né, se consegue reverter esse quadro, tratar esse quadro, os tecidos se regeneram, como é normalmente o exemplo da nossa pele. Mas em outros tipos celulares, como por exemplo os neurônios do sistema nervoso central, ao sofrerem hipóxia ou anóxia e morrerem, e isso se dá dentro de poucos minutos, né?
esses neurônios do sistema nervoso central não se regeneram. Essa é o que a gente acredita ainda hoje, tá? Ou seja, ficarão, então, sequelas, certo? Então, eu só quero chamar a atenção de vocês, mais uma vez, para a importância do aporte sanguíneo a todas as nossas células do organismo. E este aporte sanguíneo se dá pelos vasos sanguíneos que fazem parte da circulação sistêmica. Tá? E as nossas células, ao receberem esses nutrientes, mantêm o seu metabolismo, seu funcionamento. E as células, ao funcionarem, elas têm produtos deste metabolismo. Alguns desses produtos precisam cair na corrente sanguínea, certo? E alguns desses produtos são, digamos assim, indesejáveis em grandes quantidades dentro da célula, porque também podem causar lesões às células. O exemplo é o CO2, tá? O CO2. Então, os produtos celulares, muitos deles desejáveis e outros indesejáveis, precisam, em grande parte, cair na corrente sanguínea. E um exemplo de produto do metabolismo celular que não deve se acumular dentro da célula é o CO2. Então, esses produtos caem na corrente sanguínea e seguem na corrente sanguínea, certo? Até retornarem ao coração, lá no átrio direito. Tá? Então, esta é a circulação sistêmica, cuja função é levar nutrientes às células, exemplo, o oxigênio, e captar produtos celulares, exemplo, CO2. Por que eu estou dando o exemplo de gases? Por que eu estou dando o exemplo de oxigênio e de CO2? Porque é normalmente o que exemplos que a gente utiliza, que são muito claros para nós, e já pensando no futuro, quando nós falarmos em fisiologia do sistema respiratório. E sim, nós vamos tratar basicamente desses gases, tá? Muito bem. Então, essa é a função da circulação sistêmica. Bom, o sangue, ao chegar ao sangue da circulação sistêmica, né? Ao chegar ao coração, no átrio direito, que está representado aqui, ó, é bombeado para o ventrículo direito, que está representado aqui. Tá? Então, este é o átrio direito, aqui é o ventrículo direito. Eu vou botar a letrinha aqui, porque é maior. O ventrículo direito bombeia este sangue em direção ao pulmão, primeiro pela artéria, né, pulmonar, depois artérias pulmonares direita e esquerda, certo? Este sangue, então, chegando aos pulmões, faz as trocas gasosas com os alvéolos, certo? E ao deixar os pulmões, passa pelos capilares pulmonares, e ao deixar os pulmões, então, este sangue agora rico em oxigênio e pobre em CO2, retorna ao coração e retorna ao coração, ponto. Muito bem. Então, esta é a circulação pulmonar. Né? Aquele sangue que está chegando aos pulmões, que passa pelos capilares pulmonares, que faz as trocas de oxigênio e CO2 com os alvéolos e retorna ao coração pelas veias pulmonares, faz parte da circulação pulmonar, cuja função é deixar boa parte do CO2 nos alvéolos e captar oxigênio dos alvéolos.
Tá? Em outras palavras, e simplificando, a função da circulação pulmonar, então, é oxigenar o sangue, é tornar o sangue mais rico em oxigênio, porque este sangue que agora sai dos pulmões e chega e retorna ao coração, né? Só que agora chega ao átrio esquerdo que está aqui, e depois é bombeado ao ventrículo esquerdo que está aqui, e pelo ventrículo esquerdo é bombeado para a artéria aorta primeiro e depois chega às demais artérias, é o sangue que cai na circulação sistêmica. Então, o sangue que sai do pulmão e retorna ao coração e depois é bombeado para a artéria aorta, é o mesmo sangue, ou seja, é um sangue rico em oxigênio e um sangue pobre em CO2. Tá? Então, isto aqui é só uma relembrada ou uma primeira apresentação, tá? Para vocês da nossa circulação. Circulação sistêmica e circulação pulmonar. Lembrando para vocês que nós vamos retornar a esse assunto lá na fisiologia do sistema respiratório. Mas o que agora estamos falando em circulação, porque estamos falando em sistema cardiovascular. Né? Já falamos sobre o miocárdio, vocês já têm uma ideia das células que constituem o miocárdio, da relação desses dois tipos celulares, ou seja, das células autorrítmicas ou células de marca-passo e das células contráteis, né, da relação entre elas, certo? E que fazem com que o miocárdio, então, contraia e relaxa, ou seja, sirva como uma bomba. Né? Faz o papel de bomba, bombeando o sangue, certo? Bombeando o sangue, tanto para a circulação sistêmica quanto para a circulação pulmonar. Muito bem. Na próxima figura, nós vamos focar, tá? Eu vou centralizar nossa conversa nos vasos sanguíneos. Nos vasos sanguíneos. E eu quero que vocês atentem para o que eu falar sobre os capilares. Tá? Aqui, ó, estão representados os capilares sistêmicos, ou seja, os capilares que nós encontramos em relação ou em contato com todas as nossas células. Tá? E aqui estão representados os capilares pulmonares, ou seja, aqueles capilares que estão em contato íntimo com os alvéolos e cuja função não é nutrir as células alveolares, mas, porque as células alveolares, assim como todas as nossas células, são nutridas por capilares sistêmicos que estão ali abaixo. Os capilares pulmonares, por sua vez, têm a função de fazer a hematose, ou seja, a troca de oxigênio e CO2 com os alvéolos. Tá? Mas como assim, professor? Eu não entendi. Então, pessoal, é importante que vocês lembrem o seguinte, ó, neste corpo humano que está representado aqui, ó, aqui estão os pulmões, certo? Aqui estão os pulmões, tá? Pulmão direito, pulmão esquerdo. Os pulmões é o único órgão, o pulmão é o único órgão do nosso organismo que tem tanto circulação sistêmica quanto circulação pulmonar. Lá no pulmão existem capilares sistêmicos cuja função é nutrir as células alveolares. Porque se essas células alveolares não receberem oxigênio para o seu funcionamento, elas vão morrer. Mas lá nas células alveolares também existem os capilares pulmonares, porque os capilares pulmonares têm a função de fazer a troca entre o que está dentro do alvéolo, né, o oxigênio, que sai do alvéolo e vai para o sangue, na circulação pulmonar, e também
O CO2 que está nos capilares pulmonares passa para os alvéolos. Então, o alvéolo, ele aproveita, evidentemente, um pouco desse oxigênio que está entrando e saindo, mas, fundamentalmente, os alvéolos necessitam do oxigênio da circulação sistêmica, tá? É importante que vocês tenham isso claro. Então, lá no pulmão, nós temos capilares da circulação sistêmica e capilares da circulação pulmonar, tá? Muito bem. Então, eu vou falar dos tipos de vasos sanguíneos que nós temos e eu vou dar uma ênfase para os capilares, tá? Para os capilares, certo? Muito bem. Aqui, ó. Essa figura, ela é autoexplicativa, muito simples, e ela mostra para vocês, à direita aqui, bem à direita, está representada, estão representados os tipos de vasos sanguíneos que nós encontramos no nosso corpo, tá? Vocês podem ver aqui, então, bem à esquerda o nome e bem à direita o vaso, né? Então, aqui, ó, vocês estão vendo a representação de uma artéria. E a artéria, ou as artérias, né, que nós temos, elas são os vasos sanguíneos que têm a parede mais espessa. Tá? Aqui está a parede da artéria representada. E nesta parede arterial, tá? Considerando que aqui é a luz, né? É o lúmen, tá? Aqui eu vou botar esse L aqui, ó, tá? Certo? Que é a luz, é o lúmen, né? Então, a parede arterial, de dentro para fora, aqui estaria a luz, né? Ou seja, a primeira camada ali de dentro para fora é a camada endotelial. Endotélio, formado por células endoteliais. Depois, tem uma segunda camada, que é um tecido elástico. Depois, tem uma camada muscular, obviamente é músculo liso. E a camada mais externa é de tecido fibroso. Tá? Certo? Logo depois que o sangue passa pelas artérias, né, o sangue chega nas arteríolas. Vocês estão vendo aqui. Arteríolas. Bom, fazendo um parêntese, né? Existem artérias com uma luz com um diâmetro maior do que outras, evidentemente. Então, o sangue sai ali do ventrículo esquerdo e vai para a artéria aorta. Essa é a artéria com maior diâmetro, né? Maior calibre que nós possuímos. Depois vai para outras artérias menores até que chega nas arteríolas. Lá na parede da arteríola, considerando que aqui é a luz, vocês já entenderam, né? A parede das arteríolas é constituída por uma camada endotelial e por uma camada muscular, ou seja, músculo liso também, evidentemente. A presença do músculo na parede, pessoal, do vaso sanguíneo, faz com que esse vaso sanguíneo seja capaz de contrair, ou seja, sofrer uma vasoconstrição e relaxar, ou seja, voltar ao seu calibre, seu diâmetro inicial, tá? Que é o que a gente chama de vasodilatação. Então, vasoconstrição é a diminuição na luz do vaso, graças à contração dessa musculatura lisa, e vasodilatação é o retorno, certo? Ao seu diâmetro inicial, graças ao relaxamento dessas fibras musculares, todas lisas, evidentemente, e que nós, portanto, não temos controle consciente sobre ela. Muito bem, depois que o sangue passa pelas arteríolas, chega aos capilares. Capilares, como eu disse para vocês, chamo atenção aqui
dos capilares. Os capilares sanguíneos, não importa se são sistêmicos ou pulmonares, são os vasos com a parede mais fina que nós possuímos. A parede do capilar é unicamente constituída por células endoteliais, pelo endotélio capilar, certo? Isto faz com que a parede do capilar seja extremamente fina. E quando nós falamos em capilares, nós podemos separar os capilares em dois grandes grupos, digamos assim. Os capilares fenestrados e os capilares não fenestrados. Eu estou só abreviando aqui, porque fica difícil escrever com essa caneta, certo? Os capilares fenestrados, eles têm poros. Além de possuírem uma parede muito fina, eles ainda têm poros entre estas células endoteliais. Então, um capilar fenestrado, uma representação muito simples e que vocês encontram nos livros, né? Aqui é uma célula endotelial, aqui é o núcleo da célula endotelial. Tá? Aqui, uma segunda célula endotelial. E aqui o núcleo da célula endotelial. E aqui uma terceira célula endotelial. E aqui o núcleo da célula endotelial. Vejam, deixa eu trocar de cor, vejam que eu deixei espaços entre as células endoteliais, certo? Para representar as fenestrações ou poros. Fenestrações ou poros. Então, esses capilares fenestrados, eles têm esses espacinhos aí entre as células endoteliais. Isso torna o capilar fenestrado muito permeável, porque além dele ter uma parede muito fina, ele ainda tem fenestrações, espaços entre as células endoteliais. Esses capilares fenestrados são a maioria dos capilares do nosso organismo, e isto possibilita muito as trocas entre sangue, células e sangue, tá? Os capilares não fenestrados são os capilares que não possuem esses poros. Ou seja, estou representando aqui um capilar, né, com as suas células endoteliais. E nós, de certa forma, já falamos um pouco sobre isso lá no sistema nervoso, né? Quando eu falei para vocês dos capilares que irrigam o sistema nervoso central, tá? E nos capilares não fenestrados, lembrando vocês, deixa eu pegar uma outra cor, esses pequenos espacinhos aqui, ó, entre as células, normalmente eles não existem, porque eles estão fechados, né? Se as células não estão bem próximas, juntas umas das outras, esses espacinhos aqui são obstruídos por proteínas. Né? Um exemplo disso são aqueles capilares que nós encontramos lá no sistema nervoso central que formam a barreira hematoencefálica, lembram? Muito bem, esses são os capilares não fenestrados. E, consequentemente, como esses poros estão obstruídos, os capilares não fenestrados são menos permeáveis do que os capilares fenestrados. Evidentemente que os capilares sistêmicos, né, de todo o nosso organismo, exceto áreas do nosso sistema nervoso central, são fenestrados, por exemplo. E os capilares pulmonares também. Né? Então, capilares do sistema digestório, capilares do sistema que irrigam ali os pulmões, eles devem ser muito fenestrados, e são, porque as trocas são constantes entre células e sangue e células. Tá bem? Bom, depois que o sangue passa pelos capilares, o sangue chega às vênulas. Ou seja, agora, quando a gente trata de circulação sistêmica, o sangue já está retornando ao coração.
tá? E quando a gente trata de circulação pulmonar, o sangue já está retornando ao coração também, certo? E a parede das vênulas tem uma camada endotelial, perdão, e tecido fibroso, na parte mais externa. E depois o sangue chega, então, retornando ao coração já às veias, né? As veias. A veia mais calibrosa que nós possuímos é a veia cava, como vocês estudaram em anatomia. As veias, elas têm a parede formada pelas mesmas estruturas que as artérias, porém, a parede das veias é menos espessa do que a parede das artérias, tá? Mas as camadas são as mesmas. Certo, pessoal? Muito bem. Então, esses são os 5 tipos de vasos sanguíneos que nós possuímos. E eu chamo a atenção de vocês para os capilares sanguíneos, porque é nos capilares sanguíneos e somente nos capilares sanguíneos que ocorrem as trocas de substâncias entre sangue, células e sangue. Tá bem? Certo? Muito bem. Bom, eu só queria chamar a atenção de vocês, falar mais alguma coisa sobre sobre essas características dos nossos vasos sanguíneos. E quando nós chegarmos lá no sistema respiratório, nós vamos novamente falar dos capilares e aí vamos explorar melhor essas trocas entre sangue, células e sangue, tá? Ficamos por aqui hoje. Já estamos chegando ao nosso tempo programado e no próximo vídeo nós já vamos começar a tratar da fisiologia do sistema endócrino, tá certo? Um abraço e, se Deus quiser, até breve no próximo vídeo. Dúvidas? Me enviem por e-mail, pelo Moodle ou pelo WhatsApp.